E aí, queridos, como estão? Tem gente nova, graças a Deus. Vamos lá. É incrível que quando Deus fala no meu coração para falar sobre o Espírito Santo, parece que o culto inteiro acaba sendo sobre isso. A última vez que eu fui falar sobre o Espírito Santo, para quem estava no nosso acampamento, eu praticamente nem consegui falar, porque estava todo mundo no chão caído. E eu falei, e agora? Não consigo nem abrir a Bíblia para ler alguma coisa, está todo mundo assim, ó. Mas glória a Deus, quando a gente se propõe a falar do Espírito Santo, Ele usa a gente de maneira espetacular. E isso é algo que eu tenho aprendido, que eu sempre orei sobre muitas coisas, mas ano passado me veio uma coisa forte no meu coração, que a primeira coisa que eu precisava falar para Deus: Jesus, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Deus, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. E eu comecei a fazer essa oração simplesmente falando isso. Meu Deus, que hoje eu seja cheio do Teu Espírito Santo. Que eu seja cheio do Teu Espírito Santo. Que eu seja cheio do Teu Espírito Santo. E as coisas começaram a mudar. As coisas começaram a mudar, as coisas começaram a acontecer, a frutificar, sem eu nem mesmo perceber. Então, que isso seja uma realidade para a nossa vida. É algo tão simples. Pedir. A Priscila falou aqui semana passada que aquilo que a gente pedir seria dado. Peça. Peça mais do Espírito Santo. Não se contente com pouco. Peça mais, peça mais, peça mais. Todos os dias, todas as horas. Peça mais do Espírito Santo. Ele tem muito mais para dar para a gente. O Igão falou semana passada sobre permanecer. Permanecer em direção ao alvo. E eu creio que a gente só vai conseguir fazer isso se a gente for cheio do Espírito Santo. Quero abrir a Bíblia em Atos 1. A gente vai ler do 4 ao 8. Vamos lá. O título da mensagem de hoje é Cheios para Ministrar. A gente sempre fala que a gente vai ser cheio do Espírito Santo, mas e depois disso? Vamos lá, Atos 1, 4. E tendo se reunido com eles, ordenou-lhes que não partissem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Portanto, aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, tu restaurarás neste tempo o reino a Israel? E ele disse-lhes, não pertence a vós saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até a última parte da terra. Então a primeira coisa que Jesus está falando aqui é, fique em Jerusalém. É interessante pensar que Jerusalém não era a capital econômica nem política, mas era um lugar era um centro de atividade profética. Mas Jesus fala para os discípulos, não saia daí, porque eu quero te fazer cheio antes de você sair. E ele fala, vocês serão batizados com água, mas vocês serão batizados com o meu Espírito Santo. E ele virá sobre vocês. E aí o povo os discípulos perguntaram, Senhor, mas você não vai restaurar o reino a Israel? Olha o que eles estavam preocupados. Jesus estava falando do Espírito Santo, o mesmo Espírito que andou com ele. Eles estavam falando, você não vai restaurar o reino a Israel? E aí Jesus está falando, não se preocupa com os tempos. O tempo pertence ao Pai. As estações pertencem ao Pai. As fases pertencem ao Pai. Mas eu estou falando aqui de um reino espiritual. Eu estou falando aqui de algo a mais que eu quero que vocês vivam.
E não é só para Israel, agora é para todo mundo. E ele fala, mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. O povo, eu vejo essa passagem como o povo olhando para Jesus, Jesus, mas você não vai fazer? A gente te seguiu até aqui, mas você não vai fazer agora? E a sua obra? E eu vejo Jesus olhando para o povo e falando, eu vim, eu cumpri minha missão, agora é com vocês. Agora vocês vão ter que assumir a bronca. Agora vocês vão ter que pegar a responsabilidade na mão e fazer. E ele fala, sereis minhas testemunhas. E os discípulos ouviram. Ouviram tanto que a maioria deles morreu martirizado. Eles foram testemunhas de Cristo. Porque Cristo também morreu assim. Eles falaram, esse cara é meu exemplo. Eu vou seguir, eu quero viver como ele e até morrer como ele. Eles foram testemunhas. E ele fala tanto em Jerusalém, como em toda Samaria, e até a última parte da terra. E eu estava pensando nessa palavra hoje, e me veio uma coisa muito forte, aqui ele está falando sobre gerações. Que às vezes Deus te chamou e você, e ninguém da sua família é cristão. Você é o primeiro deles. E ele fala, sua missão é em Jerusalém. Mas depois de você, virá o seu filho, sua filha. E a missão dele vai ser em Samaria. E depois dele, virá o seu neto e sua neta. E a missão dele vai ser até a última parte da terra. Aqui ele está falando de continuidade. Aquilo que Jesus começou, os discípulos continuaram, os apóstolos continuaram, e agora é a nossa parte. Agora é nossa hora de fazer isso chegar até a última parte da terra. Mas, o que foi a primeira coisa que ele falou aos discípulos? Fiquem em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém. Você imagina Jesus falando para você, meu, você vai conquistar até a última parte da terra. Mas o que eu tenho para você agora é que você me obedeça e que você fique aí onde eu te coloquei. Você, Jesus, mas Jesus, eu quero conquistar o mundo. Não, você vai ficar aí, onde eu te coloquei. Você vai aprender a ser fiel no pouco. Você vai se encher do Espírito Santo antes. E aí olha a resposta dos discípulos no versículo 14. Todos esses continuavam unanimemente em oração e súplicas. Então eles obedeceram. Eles viram o testemunho de Cristo e falaram, meu, esse cara, eu vivi com ele e o cara fez maravilha. Então se ele falou alguma coisa, eu vou ouvir. Então eles, unânimes em unidade. O que significa isso? Não quer dizer que eles estavam pensando a mesma coisa. Nem que eles iriam para o mesmo lugar. Mas naquele momento eles eram unânimes em relação ao testemunho de Cristo. Aquilo que eles viram Cristo fazer, eles eram unânimes. Não tinha divergência. E além de serem unânimes, eles continuavam em oração e súplicas. Jesus mandou eles ficarem naquele lugar. Mas eles não ficaram lá, vou esperar então o que Deus tem para fazer comigo. Vou ficar aqui sentado esperando, já que o tempo pertence a Deus. Não. Eles assumiram uma posição de guerra e falaram, é comigo. Se eu tenho que ficar aqui, o que eu posso fazer aqui? Eu posso orar. Eu posso aprender a viver uma vida de culto. Eu posso interceder. Eu posso adorar o meu Deus. O que eu tenho para fazer aqui nesse lugar? Me derramar diante da presença de Deus. Então você quer receber o Espírito Santo? Ore, interceda, se coloque no lugar dos outros. Se posicione em guerra. Amém? E aí, no capítulo 2, e tendo chegado o dia de Pentecostes, eles estavam todos concordemente em um só lugar. E de repente veio um som do céu, como de uma rajada de vento impetuoso, encheu toda a casa onde eles estavam sentados. E lhes apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia falar.
Então eles obedeceram a Deus. E olha como Deus é incrível. Ele não te dá uma ordem para, que é legal ficar dando ordem para todo mundo. Ele está pensando depois. Esses caras vão ficar em Jerusalém porque vai ter a festa de Pentecostes. E ali terão pessoas de todas as nações, de várias nações, que falam línguas diferentes. E aí eu vou vir com o meu Espírito Santo e eles vão começar a falar na língua que o pessoal entendia. Os discípulos não tinham pensado nisso, tenho certeza. Mas eles obedeceram. E obedecendo, eles receberam o Espírito Santo. E aqui fala que todo lugar reconheceu que o Espírito Santo estava ali. Toda a casa foi cheia. Então não existe essa, eu estou cheio, mas ninguém vê. Não existe isso. Se você está cheio, os outros vêm. E o lugar onde você está, ele é transformado, ele é cheio da presença do Espírito Santo. Não tem como não causar transformação. Não tem como. Eles vão lá no Vila Lobos e que as pessoas vejam o testemunho. Que as pessoas vejam o poder do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia falar. Aqui, Deus está mostrando para o povo, ensinando eles, fica na sua, fica em paz, entenda o tempo, porque eu vou dar para você, eu vou dar para você o poder, eu vou dar para você a forma de comunicar com o povo, que isso foram as línguas, eu vou dar para você o fogo, que é a presença de Deus. Fique em paz, eu vou dar. E se ele deu hoje, ele vai ter que dar amanhã também, porque da gente não sai nada, mas do Espírito Santo sai. E ele tem que continuar a dar para a gente tem que continuar buscando. Interessante que fala, todos foram cheios do Espírito Santo. Eles estavam unânimes, todos em oração, e todos foram cheios. Aqui não fala um buscou mais, o outro buscou menos. Se eles estavam como um corpo, numa mesma direção, o Espírito Santo derramou sobre todos. E isso é algo para a gente olhar sobre nós. Se algo não está frutificando, a gente pode estar buscando, a gente pode até estar no lugar que Deus mandou, mas será que a gente está junto do corpo? Será que a gente está como um só? Será que a gente está unânime nessa busca? E aí as pessoas viram isso e alguns falam, nossa, isso daí é incrível. Mas outros falaram, esses caras estão bêbados. Isso daí não faz sentido nenhum. E aí Pedro, e aqui é interessante porque Pedro foi o cara que tinha negado a Jesus, foi um cara hiper instável durante a estadia de Jesus aqui, e ele se levantou e falou, mas Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou sua voz e disse-lhes, homens da Judéia e todos vós que habitais em Jerusalém, seja-vos isto conhecido e escutai as minhas palavras, porque estes não estão embriagados, como imaginais, sendo esta a 3ª hora do dia. Então Pedro, que era esse cara, instável pra caramba, levanta com autoridade e ousadia, fala, esses caras não estão bêbados não, é a 3ª hora do dia. E ainda dá um argumento que o cara não tem mais o que falar. Você já pensou em você? O João falou aqui que ele é tímido, mas se coloca na brecha. Eu sou tímido, sempre fui tímido. Mas quando o Espírito Santo pega a gente, isso daí não importa. Isso daí não importa. E Pedro é um exemplo disso aqui. Então se você pecou, se você tem algo de errado aí, tenha esperança. Porque é o mesmo Espírito que fez isso com Pedro. Falou, você me negou, você pecou, mas eu vou te levantar com ousadia e autoridade através do Espírito Santo. E os outros verão isso. E é interessante que Jesus, ele era o exemplo desses caras. Em Lucas 4, no versículo 1, fala que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi guiado por ele para o deserto, para o jejum. E lá ele foi tentado. Está vendo que Jesus, aquilo que ele mandou os discípulos fazerem, ele já tinha feito.
E fala no versículo 14 que Jesus saiu daquele lugar no poder do Espírito Santo. Então ele foi cheio, ele foi levado pelo Espírito Santo, mas ele voltou no poder do Espírito Santo. Ele voltou no poder. E Pedro lembra disso. Mas isto é o que foi falado pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E sobre os meus servos e sobre as minhas servas, eu derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. E eu mostrarei maravilhas em cima no céu, e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue. Antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso é muito legal. Porque Jesus falou, aquilo que eu vivi, vocês vão viver. E aí Pedro falou, nossa, mas Joel já tinha falado sobre isso. Deus já tinha dado esse entendimento para Joel. E a gente tem falado bastante de Joel, porque toca na nossa geração. Porque os jovens terão visões. Significa o quê? Que nós jovens, muitas vezes a gente está perdendo tempo, a gente não consegue ver aquelas coisas que importam. A gente deixa o tempo passar, deixa as oportunidades, deixa as coisas passarem. Mas aqui está falando, vocês serão cheios do meu Espírito Santo, cheios de poder. E aí, vocês conseguirão ver o que eu estou fazendo no meio de vocês. E só quem está cheio do Espírito Santo consegue ver isso. Só quem está cheio do Espírito Santo consegue ver aquilo que ele está fazendo. E é legal que ele continua falando, e eles profetizarão. Lembra que eu falei? Jerusalém era um centro de atividade profética. E Pedro estava lá e ele falou, nossa, eu estou em Jerusalém. Joel falou isso. Eles profetizarão. E é muito legal você ler o Velho Testamento, nos livros proféticos, porque sempre não, mas muitos capítulos começam assim, e Deus falou, e a palavra de Deus veio a Jeremias, e a revelação de Deus veio ao profeta, ou seja, eles eram pessoas, estavam sensíveis à voz de Deus, estavam sensíveis ao que Deus estava falando ao povo, ao que Deus estava falando com eles. E aqui ele está falando, mas não é só para o Velho Testamento não. Lembra que eu falei, os judeus achavam que Jesus ia restaurar o reino a Israel. Aí outros judeus achavam que os últimos profetas foram lá no Velho Testamento. Agora o espírito da profecia já era, acabou com os profetas. Mas aí Jesus está falando, vocês estão errados. Não só eu vou levantar novos profetas, como o meu espírito vai estar sobre todo mundo que quiser. E eu vou derramar profecias sobre todos que buscarem. Eu vou dar revelação sobre todos que quiserem. Você vê que ele veio não para destruir aquilo que o Pai já tinha construído, mas para fazer além. E a nossa responsabilidade vai além, porque todos somos chamados para profetizar. Todos somos chamados. Ai, Gabriel, mas eu não acredito no Espírito Santo. Gabriel, eu não acredito que ele pode falar comigo. Está escrito. Que você receba o Espírito Santo. E ele fala, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, primeiro a gente entende que todos nós precisamos que o Espírito Santo seja derramado sobre nós. Antes de fazer qualquer coisa, precisamos receber o Espírito Santo, precisamos do poder do Espírito Santo. Mas aqui chega no segundo ponto, que é todos somos chamados. Todos somos chamados para profetizar, mas também para sermos sacerdotes.
Quem que era cheio do Espírito Santo no Velho Testamento? Sacerdotes, os reis, profetas. E agora, depois de Jesus, deixou o Espírito Santo e ele falou, agora vocês são profetas, vocês vão profetizar, vocês serão sacerdotes, vocês serão reis e rainhas no poder do meu Espírito. Como o Lufê falou, a régua subiu. Não é mais um ou outro que vai reconciliar o povo com Deus. Não é mais um ou outro que vai oferecer adoração, que vai oferecer obediência, que vai oferecer sacrifício, que vai se colocar no meio da guerra, interceder pelo povo e falar, meu, a responsabilidade é minha. Agora é para todo mundo. E se você está aqui hoje, Deus está te chamando para isso. Lembra que é para todos. Ele não falou, meu, no segundo dia que você for na igreja, você vai receber o meu Espírito Santo. Ele falou, acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Então o Espírito Santo é para todo mundo, a salvação também, mas ele está falando, depende de uma ação sua. Além de me obedecer, você vai ter que invocar meu nome. Você vai ter que pedir, você vai ter que buscar. Que eu quero dar, eu sei que você precisa receber, mas você precisa ter ação. Você precisa ter atitude. Você precisa sair do seu lugar de conforto. Você precisa se dobrar, se prostrar. Você precisa se mover. E aqui é interessante porque a gente fala tanto de ministérios. Eu sou um evangelista. Eu sou um profeta. Eu sou um pastor. Eu sou um mestre. Eu sou um apóstolo. Mas eu vejo essa passagem como Jesus falando, meu, o evangelismo não é só mais para o evangelista. A profecia não é só mais para o profeta. O pastoreio não é só mais para o pastor. O ensino não só mais para o mestre. Ele falou, todos têm parte nisso. Todos têm parte nisso. Todos podem evangelizar. Todos podem cuidar de alguém. Todos podem ter uma revelação profética sobre alguém. Todos podem fazer. Mas precisa pedir, precisa buscar, precisa obedecer. Então, seremos cheios. Todos somos chamados. E se você já é cheio, direciona esse fogo. Se você já está cheio, não guarda para você, porque aquilo que ele tem te dado não é para você, é para o corpo. O seu chamado não é para você, é para o corpo. É para o reino, é para a igreja de Cristo. Os seus dons, os seus talentos não são para você, é para o corpo. Vamos lá. Mais um texto. 1 Timóteo 4. E aqui é interessante porque o livro de Atos, ele conta sobre a história de Paulo. Ele conta primeiro sobre os discípulos, depois sobre a história de Paulo. E Paulo causou tanta transformação, porque primeiro ele entendeu. Ele viu Jesus, ele viu que ele precisava do Espírito Santo, que ele estava indo na direção errada. Aí ele obedeceu a Deus, mas ele se moveu e ele causou transformação. Ele foi usado no poder do Espírito Santo. Ele falou, eu conheço muito, mas pelo meu conhecimento eu fui para a direção errada. Pelo meu conhecimento eu matei aqueles que eu devia levantar. Então eu reconheço que eu preciso do poder do Espírito Santo. Não adianta nada meu conhecimento se não tiver o poder do Espírito Santo. Nada. Mas ele tinha o conhecimento. E aqui em Timóteo, ele está falando para Timóteo, que era um jovem que estava sendo levantado como um líder na igreja dele, na igreja local. E ele fala, beleza, você está sendo levantado, você é jovem, você é top, você é meu discípulo, gosto muito de você, mas tem algumas coisas que você vai precisar seguir. Tem algumas condutas que um cristão precisa seguir. E um líder, então, muito mais. O líder
leva a régua lá em cima. Mas aquilo que Deus tem para o líder, ou para o pastor, ou para quem quer que seja, é para todo cristão. É para todo cristão. 1 Timóteo 4. Deixa eu beber uma água. Vamos lá. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Então ele está falando, vocês são minha criação, e tudo aquilo que é minha criação é bom. Mas o homem pecou. E agora? Eu pequei. E agora? Você pecou. E agora? Então ele está falando, tudo que for santificado pela palavra e pela oração, isso é bom. Mas precisa passar pela santificação. Pela palavra e pela oração. Então em Atos, o que eles ficaram fazendo? Estavam em oração. E aí Paulo chega agora, maravilha, vocês já aprenderam que vocês têm que orar. Mas, para você ir um passo além, para você ter a conduta de um discípulo, o caráter de um cristão, você precisa ir além. Agora ele introduz oração e palavra. Oração, palavra. Os dois juntos, e santificado por isso. Aí no 6, propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, nutrido com as palavras de fé e da boa doutrina que tens alcançado. Ministro. Você foi chamado para ser um ministro de Jesus Cristo. Sacerdote, profetizará, ministro. Se você veio no Conecte-se hoje, provavelmente o pastor Nelson Dalloc falou que numa igreja ministerial todos nós somos ministros. Se eu me chamo de membro desse corpo, se eu falo, eu quero fazer parte disso daqui, eu sou um ministro, ou deveria ser. Ou deveria ser. E o que é um ministro? Basicamente, ministro é aquele que serve. E o que Joel falou? Os servos e as servas profetizarão. Então está vendo que uma coisa vai levando a outra, uma coisa vai se juntando com a outra. Então ministro é aquele que serve. Ministro é aquele que serve. Ministro é um sacerdote que administra aquilo que Deus deu. A gente pensa às vezes nas coisas materiais, no dinheiro, que também pode ser, no seu corpo, que também pode ser, mas e nas coisas espirituais? Se os servos e as servas profetizarão as profecias que Deus tem te dado, você tem administrado bem? Se Ele está falando, aquilo que eu tenho te dado é para você falar para tal pessoa, aí você fala, não, mas é para mim. Você não está administrando bem, não. O ministro é aquele que entrega, é aquele que supre as necessidades de alguém, é aquele que edifica as pessoas à sua volta, aquele que edifica a igreja, é aquele que traz cura e libertação, é aquele que traz revelação da palavra, revelação profética, é aquele que intercede por alguém. Então você pode ir lá no Vila Lobos e evangelizar e falar da palavra, e você pode ter uma super didática, você pode ser um baita de um pregador, um baita de um músico, um baita de um ajudante, e não ser um ministro. Porque ministrar depende do seu caráter, depende da sua conduta com Deus, e não só da sua técnica, não só do seu talento. E o ministro, ele fala aquilo que Deus falou para ele, porque ele é inspirado por Deus. Ele é inspirado por Deus para tomar o próximo passo. E aí fala aqui, propondo estas coisas aos irmãos, então palavra de Deus, oração, santificação, nutrido com as palavras da fé e da boa doutrina que tens alcançado. Tens alcançado talvez seja a coisa mais importante, porque ele está falando, Timóteo, você já tem alcançado. Você já está seguindo a palavra.
Você já tem palavra de fé. E de boa doutrina. Ele repete doutrina, doutrina, doutrina. Porque você precisou da oração, mas você precisa da palavra. E o que é a doutrina? São as ideias e os princípios que fundamentam as suas ações. Já chegou a pensar nisso? Eu tenho uma boa ação, uma boa palavra, mas e qual é a doutrina por trás disso? Por que eu faço aquilo que eu tenho feito? Quais são os princípios que estão regendo as minhas ações? Pode parecer maravilhoso, mas tem a ver com a palavra? Ou não tem? Eu estou criando confusão mais do que unindo? Isso não me parece um princípio bom. O crer fala tanto dos 7 princípios, fala tanto como a gente tem que ser formado academicamente e diversas outras formas, mas com princípios, com uma boa doutrina. O que você tem se enchido? Quais são as coisas que você tem deixado entrar no seu coração e na sua mente? Qual é a doutrina que está aí dentro? E é legal que Paulo está falando aqui não só de coisas externas, mas ele está falando de coisas internas. Nosso pensamento, nosso coração, como está a nossa mente, os nossos planos. E ele continua falando: todavia, recusa as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para todas as coisas é proveitosa. Tendo a promessa da vida que agora é e da que há de vir, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Porque para isto trabalhamos e sofremos reprovação, porque confiamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, especialmente daqueles que creem. Ordena estas coisas e ensina-as. O que ele está falando? As fábulas. Sabe aquelas histórias que não levam a nada? Sabe aquelas coisas que, não vai trazer crescimento nenhum. E a gente perde tempo. É isso aqui. Ele está falando, não perde tempo com isso. Ele está falando, sabe o exercício físico? Inclusive, seria bom nós jovens estarmos melhor nisso, né? Mas, ele está falando, não se preocupa com isso, não porque não é bom. Não porque não é bom, não porque cuidar da saúde não é importantíssimo. Mas porque isso você não levará para o céu. Porque isso não é eterno. O seu corpo, quando você morrer, agora a sua alma, o seu espírito, isso é eterno. Isso é eterno. Ele está falando as coisas pequenas, nem se preocupa. Mas aquilo que é eterno, isso exercita-te. Isso aproveita. A piedade, a compaixão, a misericórdia, o amor, isso você faz. Isso você foca. E é uma palavra digna de toda aceitação. Então lembra que a gente falou lá? Sou cheio do Espírito Santo, mas ninguém me nota, nada acontece através de mim. Digna de toda aceitação. Ele está falando assim, dependendo do lugar onde você estiver, isso vai acontecer. Não. Se você estiver cheio do Espírito Santo, cheio da palavra, cheio, através do poder de Deus, será digno de toda aceitação. Isso será aceito. Se você for testemunha, isso será aceito. Onde você for. Ordena estas coisas e ensina-as. Ele não está falando, tente fazer. Se esforça muito. Não, ele está falando, ordena e ensina. Não tem mais ou menos. É 100%. 100% entregue. 100% dedicado a isso. 100%. Estou no meu trabalho, estou na minha escola, estou dedicado à palavra. Estou dedicado à palavra. Estou cuidando do meu próximo. Estou oferecendo uma palavra de fé, algo que conforte. Porque o que as pessoas mais precisam é que a gente seja cristão. Eles mais precisam que a gente seja cristão. Mais até do que dar uma comida, mais até do que dar um conforto, um abraço, ele precisa que a gente seja cristão. E tem a palavra de esperança, a palavra de vida, a palavra de fé. E ele fala, não vai ser fácil, nós sofreremos reprovação. Mas no 12, ninguém despreze a tua juventude, mas sê tu um exemplo dos fiéis em palavra, em conversação,
em caridade, em espírito, em fé e em pureza. Você é jovem e não despreze isso. Não despreze o lugar que você está agora. Não despreze a sua Jerusalém. Quem sabe, só Deus, aonde você vai chegar. Os lugares altos que Ele vai te colocar, ou não. Mas não despreze a tua juventude, a tua fase, a tua estação, o teu tempo. Que Ele tem revelado coisas a nós, a nossa geração. Mas Ele fala, não despreze que você é jovem, mas seja você um exemplo dos fiéis. Engraçado que Ele fala dos fiéis para Timóteo. Dos fiéis somos nós, aqueles que acreditamos em Deus. Mas eu vejo isso como Ele falando, aqueles que estão próximos a você. Sabe aquela galera que anda com você? Seja você um exemplo deles. Seja você o cara cheio do Espírito Santo que conduz o resto. Não está funcionando? Eu cheio do Espírito Santo vou conduzir todo mundo. Eu vou à frente. Não importa como está. Seja você o exemplo em palavra, conheça a palavra, ande-se conforme a palavra, em conversação, as nossas conversas, aquilo que a gente fala, em caridade, no amor a Deus e ao próximo, no espírito, no poder, seja um exemplo, em fé, em confiança em Deus, em pureza de pensamento. Talvez esse seja o mais difícil. Os nossos pensamentos. Mas lembra que Jesus subiu a régua. Né? Então ele fala, se você olhar para aquela mulher, ter vontade, já adulterou. Cuidado com os pensamentos. Até que eu chegue, dedique-se à leitura, à exortação e à doutrina. A leitura da palavra. Ele está falando em público. Eu sou tímido, mas eu pego a palavra e falo, está escrito. Isso me dá ousadia, isso me dá autoridade. A exortação. Tem alguém fazendo alguma coisa errada, eu vou chegar na pessoa e falar, vamos crescer junto. Eu estou aqui para te apoiar. Eu estou aqui para te levantar. Não deixe que as coisas ruins comecem a surgir dentro da igreja. Dentro dos seus relacionamentos. Seja você um canal de exortação. Seja você um canal de boa doutrina, de bons princípios, de bom caráter, de boa conduta. Não negligencies o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Aquilo que Deus te deu, entenda que é único. O teu chamado é único. A tua identidade é única. Não negligencia o dom que Ele te deu. Porque não foram homens. Foi Deus. Não tem como ficar parado quando a gente entende isso. Não tem como ficar parado quando a gente entende que Deus deu algo para a gente. E a gente precisa edificar. A gente precisa levar isso para o corpo. Lembra do título? Cheios para ministrar. Não é para ficar comigo. É para ministrar nos outros. É para derramar sobre as pessoas. Derramar sobre a minha família. Sobre os meus amigos. Qual te foi dado por profecia. Com a bênção dos presbíteros. Significa o quê? Os líderes estavam abençoando ele para ir além. A profecia de que ele estaria em lugares mais altos do que ele está. Não estou vendo onde você está hoje. Eu estou vendo aonde Deus pode te colocar. Se você tem a bênção da liderança, vai para cima. Vai para cima. Vai para cima. Assume a responsabilidade. Seja um jovem diferente. Seja um jovem compromissado. Medita sobre essas coisas. Entrega-te a ti mesmo inteiramente a elas. Para que o teu aproveitamento apareça a todos. Que a gente está falando desde o começo. Não tem como não notar alguém cheio do Espírito Santo. Não tem. Seja no sorriso, na alegria, na paz, na justiça.
Aonde for, não tem como não notar. Medita sobre essas coisas, reflita. Aquilo que Deus tem te falado, fica pensando. Nossa, esse dom, essa profecia, essa revelação, essa palavra, seja o que for, medita nisso. E te entrega inteiramente. Não deixa nada para trás. Confia que Deus tem o melhor, que Ele tem um caminho melhor, e se entrega e vai e se joga naquilo que Deus tem. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nelas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Se você se cuidar, porque virão provações, virão tentações, virão coisas difíceis, momentos difíceis, você vai pensar em desistir, tenho toda a certeza disso, mas você precisa cuidar de você mesmo, perseverar naquilo que Deus tem. E se você fizer isso, você vai se salvar e salvar aqueles que te ouvem. Mais uma vez, lembra do negócio dos fiéis? Aqueles que estão ao seu lado. Aqueles que te ouvem são quem? Aqueles que estão ao seu lado, que andam com você. Salva essas pessoas, mas salva a ti mesmo primeiro. Salva você mesmo primeiro, mas salva os outros junto. Leva o máximo de gente que você puder. Principalmente aqueles que estão do seu lado, porque foram esses que Deus colocou para você abençoar, para você amar, para você derramar as bênçãos de Deus sobre essa pessoa, sobre essa família. Não reclama da sua família, fala, nossa, que bênção. Ah, meu pai, minha mãe é cachaceiro. Que bênção, seja você um exemplo para ele. Amém? E quando nós falamos de que nós somos um ministro, todo ministro exerce um ministério. Jesus, ele veio para servir e não para ser servido. Se ele é o nosso exemplo e a gente se chama de ministro de Jesus Cristo, significa que a gente veio para servir e não ser servido. E todo ministro exerce um ministério. Qual é o seu? O que Deus tem derramado sobre você? O que Deus tem chamado você para fazer? Quem Deus tem chamado você para tocar, para servir, para suprir as necessidades? Isso é com você, é comigo, é com nós como corpo, como igreja. Nós precisamos responder aquilo que Deus tem nos chamado. O pessoal do louvor quiser entrar. E nessa caminhada, não se compare com os outros. Porque o dom que há em ti, foi Deus que deu. Não olha para o lado se comparando, fala, vamos junto, vamos crescer como um corpo. Assume a responsabilidade. Assume a responsabilidade. Não podemos ser jovens e adolescentes que as pessoas falam, esse cara não tem compromisso não. E ele falou, mas não vai cumprir, já sei. E não posso confiar nessa pessoa. Ih, meu Deus. Vá além. Sirva mesmo quando não te pediram para servir. Engraçado que a gente acha que servir é algo... eu quero ministrar a palavra, eu quero estar lá em cima. Mas em Atos, no capítulo 6, fala que os discípulos estavam ministrando a palavra, mas eles falaram, não cabe a nós estamos já ministrando a palavra, nós precisamos de pessoas que sirvam as mesas. Mas não só qualquer pessoa. Nós precisamos de pessoas com caráter aprovado, com uma conduta que está de acordo com a palavra. Eles falaram, quem serve tem que estar top. Quero carregar a cadeira, vamos carregar a cadeira. Mas não despreze esse serviço e se encha do Espírito Santo para carregar a cadeira, para fazer o que tiver que fazer. Se encha do Espírito Santo. Eu tenho falei até para o Lufê, que nós estamos em missões.
Mas nós estamos em missões onde? Aqui. Você está aqui em missões. Você está na sua faculdade em missões. Você está no seu trabalho em missões. Na sua família em missões. Por quê? Porque nós fomos enviados para cumprir um propósito. Aonde Deus nos colocou. Então você é um missionário lá. Você é um missionário aqui. Deus te enviou, Deus te trouxe para cumprir um propósito. Não fuja disso. Mas pegue na mão e vai para cima com tudo. Ele tem chamado nós como corpo para sermos cheios do Espírito Santo, para evangelizar com ousadia e para cuidar das vidas. Se você não está cumprindo nenhum dos três, sai aqui nessa noite e fale, que Deus tem me chamado. É para evangelizar, é para encher o ambiente do Espírito Santo, para encher a vida, para interceder. É para sair aí fora e comunicar o Evangelho da melhor forma. É para cuidar das vidas, para pastorear, para ensinar a palavra. O que Deus tem para mim? Não perca tempo. Não perca tempo. Aproveite esses dias. Aproveite esses dias. Vamos orar. Jesus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem derramado coisas novas sobre nós. Obrigado porque o Seu Espírito Santo é vivo neste lugar. Que a Sua palavra vivifica os nossos corações e edifica o nosso corpo. Obrigado porque tem pessoas aqui dispostas a viver uma nova vida contigo. Espírito Santo, toca no coração de cada um. Acende a chama que está apagada. Faz essa chama ser alta, para que todos vejam. Enche eles do poder do Teu Espírito Santo. Guia eles. Que eles tenham a certeza que eles são guiados pelo Seu Espírito Santo. Que eles estão com o coração na Tua vontade. Com os olhos focados nos Teus planos. Não importa onde nós estamos agora. Importa onde Deus quer nos colocar. Espírito Santo, quebranta os corações. Quebranta os corações e faz-nos Teus ministros. Faz-nos Teus ministros. Teus sacerdotes. Que a gente viva a Tua vontade. Não nos deixe perder tempo. Não nos deixe perder tempo. Que a gente esteja perseverando em oração. Que a gente tenha a boa doutrina em nós. A palavra na nossa mente, no nosso coração. Que a gente medite naquilo que o Senhor tem revelado a nós. Que não percamos tempo. Que sejamos exemplo, jovens exemplos dos fiéis. Jovens exemplos da família. Jovens exemplos no trabalho. Jovens exemplos onde formos. Guarda o nosso caráter. Em nome de Jesus.